Nós vamos esperar a galera chegar. Bem-vindos ao nosso lar. Estamos startando o Free Talking. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai chegando, gente. Senta num lugarzinho aqui na nossa sala. Se acomode. Se acomode. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai chegando, vai compartilhando aí a nossa live. Nós estamos esperando um pouquinho aí o pessoal chegar pra gente dar início ao nosso Free Talk, ao som de Brother Simeon. Bem-vindos, galera do Instagram. Tem já uma galerinha aí, Matheus? Oi? Glória a Deus, isso aí. Vamos esperar vocês chegarem. Glória a Deus. Nós estamos startando o nosso Free Talking. Esteja na nossa sala, ocupe um lugarzinho aqui, o espaço é grande. Glória a Deus. Eu coloquei uma música da nossa época, né, Kátia? Glória a Deus. Opa! A gente não tá velho não, hein? Foi relançado esse CD. Quem conhece esse som que tá cantando aí? Se você conhecer, você vai ganhar um prêmio depois da pandemia. É tão simples, você pode até... Vou apresentar o nosso cachorrinho aí, ó. Esse é o Dog. Esse é o Doug, dá pra ver? Ó, o Doug, esse é o Doug Antônio, nosso caçula. Temos o Matheus e o Doug. Fala, Doug, oi pra todo mundo, oi pessoal. A gente tá só esperando a galera entrar mais, né, pra gente dar início ao nosso Free Talk. Nós estamos startando aí um tempo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 9:05. É isso aí. Pessoal, vocês fiquem à vontade, né? É a nossa primeira vez, então a gente vai falar um pouco da gente, um pouco da nossa conversão, um pouco como a gente se encontrou, depois como a gente namorou, o tempo do nosso namoro, nosso casamento, até a gente chegar nos dias de hoje, né? E você fica à vontade, se você quiser fazer alguma pergunta aí e a gente puder responder, tá bom? Às vezes você tem alguma curiosidade com relação a gente, né? Eu queria fazer uma oração para que a gente possa dar início ao nosso Talking Show. Aliás, Free Talking. Oh, meu Jesus. A proposta vai ser boa, vocês vão gostar. Tenho certeza disso. Opa, vamos lá? Tem alguém ligando. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, é hora de ligar. Irmão, não ligue pra mim agora. Liga depois das 10. Glória a Deus. Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelos nossos lares, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, pelo ar que nós respiramos, Senhor, por esse tempo que nós vamos passar agora aqui, Senhor, juntamente com tantos irmãos queridos, que nós temos tanto carinho, Senhor, e que de uma certa forma ou de outra nós possamos ser um canal de bênção, Senhor, sobre a vida de muitos que estiverem nos assistindo, Amém, Senhor, nesta noite, Pai, e que tudo seja para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Te agradecemos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bendito, Tu és um Deus extraordinário, Senhor. Obrigada, muito obrigado, Deus, te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Boa noite, gente. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. E hoje nós estamos startando, né, o nosso Free Talking. Eu tive uma direção
para que nós pudéssemos fazer estas lives, que serão lives livres, um papo mais informal, né? Nós vamos sair um pouquinho daquela característica de culto. Então, todos os Free Talks nós vamos estar apresentando alguma coisa, expondo alguma coisa para vocês, alguma curiosidade. E hoje em especial, nós vamos falar de nós, né? Como a gente se conheceu, né? Como o nosso início. Como tudo começou. Nós vamos mostrar algumas fotos para vocês darem risada, né? E é como que se vocês estivessem dentro da nossa casa, né? Sentado na nossa sala aqui, e a gente estivesse batendo um papo. Infelizmente a gente não consegue, né, Kátia, trazer todo mundo para dentro, mas nós podemos, através, né, desse meio tão interessante, tão poderoso da internet, nós podemos trazer todos vocês para nossa casa, né? Nessa quarentena a gente precisa inventar o que fazer aqui. E então, para nós não ficarmos muito longe de vocês, hoje vocês vão conhecer um pouquinho, não do apóstolo Emerson, não do pastor Emerson. Vocês vão conhecer um pouquinho, não da bispa Kátia, mas vocês vão conhecer um pouquinho do Emerson, né? Da minha humanidade, da Kátia, né? E eu creio que nós vamos repartir isso com vocês. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abaixa. Amém, gente? Glória a Deus. Aqui nós estamos na nossa casa, né? E como que vai funcionar essa questão? Vocês vão poder fazer perguntas, vocês vão fazer algum tipo de sei lá, alguma curiosidade que vocês têm para saber da nossa vida. Amém. Nós vamos introduzir um pouquinho aqui, né, como a gente começou, como a gente se conheceu. Nós éramos da mesma igreja, né? Tínhamos um chamado. Qual que era o chamado? O chamado é que nós éramos adoradores. A Kátia era uma exímia baterista, né? Eu era um tecladista. Tem foto, tem foto. Tem fotos aí, daqui a pouco Eu não vou achei pôr. a minha. Daqui a pouco eu vou pôr. E uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu estava refletindo, hoje inclusive, e Deus ministrou muito ao meu coração. Você sabia que o seu chamado faz com que você consiga alcançar o seu propósito. Então, o chamado que eu tinha, juntamente com o da Kátia, fez com que nós nos encontrássemos e uníssemos os nossos propósitos, né? Então, nós ficamos um tempo naquele ministério de louvor, de adoração. Éramos amigos, né? E até na época, cada um namorava com uma pessoa. Nem éramos, né? Nós éramos amigos Primeiro a gente mesmo. não era. Não era. Não era. Enquanto você namorava e eu namorava, a gente não era amigo. A gente nem se falava. Depois de quando eu deixei, né? Eu desmanchei o namoro. Aí eu entrei pro Ministério de Louvor. Aí, quando eu entrei pro Ministério de Louvor, porque aí eu mergulhei de cabeça, né, em tudo, participava de tudo, porque realmente aí eu queria buscar Deus mais. Porque enquanto eu tava namorando, não tinha esse tempo com Deus, né? E aí eu mergulhei, de verdade. Aí tudo eu buscava Deus, tudo eu participava, e foi aí que eu entrei pro Ministério de Louvor, né? Aí que eu fui conhecer o Emerson, porque ele já era do Ministério de Louvor, ele era tecladista, e eu comecei a fazer parte, né, tocando bateria. Quando ela me viu, o coraçãozinho fez assim, ó, tchu, 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 né? E nós tínhamos um tempo muito, muito precioso, né? Nós tínhamos ali aquele tempo onde nós nos reuníamos para ensaiar, reuníamos para orar, né? E até que um certo tempo, né, que eu desmanchei o meu namoro, né? A Kátia também o dela, né? E a gente estava livre. E a gente percebeu, né? Deixa eu contar um detalhe. Nós temos aí uma pessoa muito importante na nossa vida que fez com que ajeitasse, né, esse nosso encontro, né? As famílias nossas, né? O meu sogro, para quem não conhece, né? Hoje ele está juntamente com o nosso pai, minha sogra também.
é o Rubens e a Marília, né? Seu pai. O meu pai também está, todo mundo junto lá. Deus está recolhendo as pessoas preciosas. E as nossas famílias, elas eram muito unidas, né? Amigas. Eram muito amigas, Relacionamento de almoçar bom. junto, um na casa do outro. Todo sábado um estava junto, até mesmo durante a semana, né? Mas, assim, quando eu olhava para a Kátia, era uma amiga. E quando a Kátia olhava para mim, eu creio que é a mesma coisa. Mas Deus já tinha algo preparado sobre as nossas vidas, né? Por quê? Porque o chamado, ele atrai o seu propósito. Ele faz com que o seu propósito se cumpra. E o que aconteceu? A Gi, né, muito amiga da Kátia. Quem sabe a Gi é minha irmã, a pastora Gislene, aquela das historinhas. E ela começou a articular alguma coisa para que a gente começasse a sair e a juntar, né, a gente e tudo mais. E deu certo a estratégia dela, né? Porque nós acabamos... Depois que eu desmanchei, eu comecei a frequentar mais a sua casa, por causa da Gi, né? A gente se conhecia, a gente tinha amizade, então eu sempre ia na tua casa. E ela vinha na minha também, né? Só que quando eu ia na sua casa, você estava lá, né? E aí a gente começou a conversar muito pouco, muito timidamente, porque ele era extremamente tímido. Eu era um bicho grilo. Eu não era esse falador que vocês estão vendo que agora hoje. Tem que falar, né? chega, Que eu tenho que mandar parar, né? Naquela época a gente também já tinha uma amizade com o Pastor Júnior. Tô vendo que o Pastor Júnior tá aqui, tá online com a gente aqui. O Pastor Júnior também é uma bênção. Naquela época ele também tinha cabelo, todo mundo era cabeludo, vocês vão ver aqui. E aí começou aquele clima, sabe? Nós ficamos... É até bom você jovem que está nos assistindo, porque nós fundamentamos muito o nosso namoro. E nós não começamos o nosso namoro propriamente namorando. Pelo namoro, né? Isso aqui são dicas preciosas para vocês. Começamos com uma amizade. Nós começamos com uma amizade, sabe? Nós já tínhamos algo dentro de nós que entendia-se que a gente ia ficar junto. Mas nós ficamos muitos meses amigos, um conhecendo o outro, trocando ideias, mesmo que passeando, mas nada de beijo, nada de abraço. E foi até um belo tempo, né, que a Kátia talvez não estava mais aguentando mais. Vai começar. Vou começar agora, meu. E ele gosta. Eu me lembro que um dia que a gente estava indo para casa de uns amigos, né, depois do culto de sábado, o Júnior sabe disso. E eu entrei no carro, não sei se era o seu ou o meu. Meu. Era o dela. Ela, sabe, tipo o Eduardo e Mônica. Conhece aquela música? Tá assistindo. Eduardo e Mônica. Sueli Never Soul. A Sueli foi nossa líder. Beijo, Sueli. Sueli, Deus te abençoe. João, a Sueli acompanhou tudo pertinho, né? E eu me lembro que a gente estava saindo para um lugar aí para comer uma pizza, sempre era alguma coisa assim. E já tinha passado já muitos meses. E eu entrei no carro da Kátia, né? Claro, né? E Eduardo e Mônica, aquela música. E o que aconteceu foi que ela virou pra mim assim e falou assim: meu, e aí, você não vai se decidir? Aí não. Naquela hora eu gelei, sabe? Eu gelei e falei, meu Deus. Tem sempre controvérsias, né? Há uns, sei lá, um mês atrás, ele havia falado pra mim assim que ele queria conversar comigo. E eu falei, tá bom, vamos conversar então. Qualquer hora a gente conversa. Só que passava o dia, a gente se encontrava, todo fim de semana a gente se via. E nada de ele falar o que tanto ele queria conversar comigo. Então a gente precisa conversar. Então, a gente precisa. Você falou que quer, né? Conversar não deve ser tão importante, porque tá demorando tanto, né? Mas é que ele não tinha coragem de falar. Ele tinha vergonha, ele era tímido. Eu era uma pessoa muito, muito séria. Ele não conseguia nem me encarar, ele mal me olhava no rosto, sabe? E aí, nesse dia, eu aproveitei e falei, escuta, você disse que queria falar comigo alguma coisa, faz tempo já, e aí? Não quer mais? Desistiu? Aí deu uma prensa, né? Falei, desistiu? Não tem mais nada pra falar? Baixa aí, né?
Aí que ele. Aí piorou. Aí piorou, porque aí ele gaguejou, ele suou, ele tremeu, ele tudo dentro daquele carro. Eu falei, bom, não vai ser hoje. De novo. Não vai ser hoje, né? Olha como nós éramos fit. Deixa eu ver. Esses são os verdadeiros fitness. Deixa eu ver. Dá pra ver, Matheus? Tá vendo? Olha aí, gente. Eu tinha cabelo, viu? Eu nasci com cabelo. Tá aqui, ó. É isso aí, continua, Deixa eu ver vai. qual é. Esse aqui a gente já tava casado. A gente já tinha mais ou menos 1 ano de casado. É. Né? Mas ó o bracinho que magrinho aqui. Oh, meu A gente já Deus tava do no nosso céu. apartamento, né? Quando a gente casou, a gente morou nesse apartamento. Bom, resumindo. E ela me enquadrou, gente. Me enquadrou em frente à igreja. Na época nós frequentávamos a igreja do Evangelho Quadrangular aqui na Penha, né? Foi o nosso início, nossa base. Somos muito gratos, né, a essa igreja, ao pastor Nelson, Sim. aos líderes. A Sueli está Pastora assistindo a Sueli. gente aqui, pastora Sueli, uma bênção, foi a nossa líder. E quando ela me enquadrou, sabe, eu sei que Deus sempre está do meu lado. Eu falei, meu, agora eu vou ter que falar. E ali aquele deu aquele, sabe, Clima. aquele negócio de Deus, agora eu morri. O que que eu faço? Ele quase morreu, Só né? que Quase Deus faleceu. estava do meu lado. Sabe o que aconteceu naquele exato momento que ela enquadrou eu assim, falou assim, aí, eu não vou sair daqui enquanto você não decidir. Ela era braba. Não, você fala hoje, você não fala nunca mais. Aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Acabou, deu uma pane na penha de luz. Ficou tudo Blackout. escuro, um blackout. Naquela hora, eu aproveitei e lasquei um beijo nela. Você imagina um beijo, né? Lasquei um beijo nela. Aquele selinho que quase, né? E aí, Falei, gente... será que foi ou não E foi? aí, assim como o nosso Free Talk startou o nosso namoro, aí o mais legal foi o quê? Porque tava tudo escuro, né? E a gente ligou os faróis, ela ligou o carro e a gente Fomos foi pra casa de um dos pra nossos sua amigos, casa. pra minha casa, que tava Tava todo mundo todo esperando no lá. portão esperando. Que eu acho que ia ter lá uma pipoca, a gente alguma ia coisa sair assim, pra ou a algum gente ia lugar, sair, pra né? ir. Depois do culto, chegamos todos felizes, com um sorriso até aqui, sabe? Ai, puxa vida, todo mundo, né? Nossa. Só que, quando nós chegamos lá na casa, né? Porque nada, eu vou falar agora, entrar na Bíblia, nada fica em oculto. Nada fica em oculto, meu irmão. Quando nós chegamos na porta da casa dos meus pais, o que aconteceu? A luz voltou. Voltou os postes de luz. E nós descemos todo do mundo carro. lá. O que aconteceu? Esse batonzinho vermelho que ela gosta de usar. Pensa comigo aqui, a boca do Bozo. Tudo vermelho, Borrado. porque foi um belo de um beijo de mais de 6 meses de espera. Vocês estão entendendo? Quando toda aquela galera tinha lá uns 15, porque a gente andava em monte. bando, sabe? E quando eles viram, eles começaram a dar risada e a gente, que foi? Que estão rindo da gente do quê? Aí a gente descobriu que tava tudo cheio de batom, Tudo ela toda manchado, borrada. borrado. E aí começou o nosso namoro. Aí não teve como esconder, né? E até que enfim tinha acontecido alguma coisa, né? Porque Aconteceu o nosso namoro, né? Começamos a namorar. a Sueli tá falando, quero ver vocês contarem a surpresa da caixa. Ai, meu Deus do céu! Aguenta aí, Sueli, a gente chega lá. É, gente, foi muito gostoso isso. E eu me lembro que logo em seguida, né, foi o aniversário da Kátia. E aí eu queria fazer uma surpresa pra ela. Vou contar da caixa, Sueli. Hoje a gente tá contando nosso namoro, nosso início de tudo. Hoje a entrevista do Free Talking somos nós, tá bom? Eu vou convidar a pastora Sueli pra estar aqui com a gente aqui no nosso Legal. Free Talking. E aí o que acontece foi o seguinte, aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma surpresa daquelas, porque agora eu tô namorando, né? Mas era o começo, ainda era muito tímido, gente, Eu era muito tímido. O que que eu fiz? Ele mal pegava na minha mão, ele nem encostava assim em mim, era O que que eu fiz? difícil. O meu avô, ele tinha uma fábrica de sapatos, né? E lá tinha todos amparados, eu arrumei, aí tava lá, na época eu tinha uns grandes amigos que andavam com a gente, era o Robson, o Ney do pastor Amauri, né? Neizinho. Neizão e o Robson. Tinha o Júnior, né? O Júnior também. E a gente, eu falei, meu, eu quero bolar uma coisa, eu vou dar um buquê de rosas pra ela, mas só que eu vou me dar de presente pra ela, né? Aí o cabecinha aqui teve uma exímia ideia
Eu peguei uma churrascaria. Fomos pra uma churrascaria na Serra da Cantareira, gente. A gente não tava namorando, não. A gente não tava, isso foi antes. Porque eu fui de carro, você foi de Pô, carro, isso, foi cada um antes. foi pro seu carro. Foi antes do beijo. Depois que eu fiz isso, ela ficou louca por mim. Foi lá que ele se depois declarou. que eu fiz isso, ela ficou louca por mim. Foi isso, por isso que ela me enquadrou no carro. Vocês estão entendendo? Eu tenho que olhar pra cá e pra cá, Instagram e Face. Depois que eu fiz essa surpresa, ela ficou louca por mim. Essa é a verdade. Então ela se enquadrou. ela me enquadrou. Então eu fiz essa surpresa. Já que a Sueli tá querendo falar aqui, saber. O Oséias também tá aqui, cara. Olha aí. Deus abençoe, Oséias. Oséias, tudo da nossa turma, gente. Fazer amigos. A parte da turma. Vocês são amigos. Vocês são amigos preciosos. Nós temos vocês no nosso coração. Tinha o Rogerião, Rodrigo. Rogerião, todos eles. O Ronaldo. Bom, vamos lá. Porque o tempo vai ser muito curto, eu acho. Que vai. E aí, eu peguei uma caixa de geladeira, encapei ela toda daquele vermelho brilhante, pus laços e tal. Só que eu cobri ela com papel e benzina. Benzina é uma cola, daquela de sapato, forte, que deixa a pessoa bem louca. E eu falei, olha, eu vou entrar nessa caixa. Uma pessoa vai, quando vocês chegarem com aquela caixa na churrascaria, vocês vão pegar e vocês vão cortar, vocês vão colocar a Kátia na frente daquela caixa. E na hora, quando abrir, vai sair bexiga e eu vou levantar com um buquê de rosa. Meu, isso é Steven. Não existe Spielberg. mais, né? Isso é Spielberg, isso é coisa do Spielberg. Vocês estão entendendo? Isso é coisa de cinema. Coisa de cinema. O jovem... Não existe mais. Não existe mais. Alguém isso. Faz isso hoje? Não existe, não existe. Fala pra mim, se você faz aí, coloca aqui seu comentário. Se você já fez alguma loucura de amor aí, como essa desse tipo, passar vergonha na frente de todo mundo. Põe aí que eu quero ver. Está no mesmo nível. Aí, olha só. Nosso cachorrinho tá tendo uma briguinha aqui com os bichinhos dele. O que acontece? Chegaram com aquela caixa naquele restaurante, Serra da Cantareira, restaurante chique. Caixa enorme. Caixa enorme lá dentro. Suando até. Colocaram ela diante lá da Kátia. Só que demorou, porque esqueceram a tesoura. E eu, dentro daquela caixa, eu tava, sabe como, gente? Já muito louco, porque aquela caixa era pura benzina. Eu tava ficando drogado dentro daquela caixa, cheirando cola eu tava. Eu só sei que quando ela cortou a fita e que eu levantei, na verdade eu levantei do lado ao contrário, eu fui dar a flor pra outra moça e ela tava do outro lado. Eu tava bem louco, sabe? Mas deu tudo certo no final. Aí na outra semana ela me enquadrou e a gente começou a namorar e a gente tá até hoje juntos, né? Glória já se passaram 23 anos de muita cumplicidade, de muito amor, que a tendência só tem a crescer. Eu tô contando tudo isso para vocês, é um papo informal, é um papo descontraído, né? Mas foi tudo muito fundamentado e através do chamado que nós tínhamos, Deus ele uniu os nossos propósitos para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, uma coisa muito legal é que eu falo que nós temos muitas experiências como família, nós temos muitas experiências na questão do namoro, na questão dessa cumplicidade, sabe? Do começo de tudo. Que teve um começo, porque hoje, né, o que acontece com os namoros? Quando a gente vê, já tá namorando. A gente não sabe que teve um início, né, que teve um conheceu o outro primeiro, se tornou amigo, se aproximou, viu se tinha afinidades, né? Quais eram ali as características que realmente chamavam atenção. A gente não vê isso acontecendo hoje. E no nosso caso, aconteceu. Foram mais de 6 meses, né? Do momento que a gente começou a conversar até o momento de efetivar mesmo o namoro, né? Vamos namorar, vamos assumir um namoro, né? Para todo mundo. E até porque a gente era da igreja, a gente tinha um ministério a zelar, a gente tinha também, né, muito comprometimento. Então a gente não queria fazer nada atropelado, nada de uma forma assim, na emoção. Então a gente conversava muito sobre isso, né? E a gente falava que queria fazer algo realmente que fosse verdadeiro.
Cara, nós estamos na Gente, nossa casa. Peraí, o Matheus vai... Não, você vai jogar que vai aparecer. Hoje o nosso cachorrinho tá aqui. Por aqui, por baixo, pega ele. Gente, olha Por só. baixo. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto de nós namorando. Olha só, 2 fitness. Olha só que bacana. Dá pra ver aí, Matheus? Tá? Tem dia de acampamento que a gente ia, que todos esses, né, os nossos amigos estavam junto com a gente, tudo a gente fazia junto. Era uma turma muito legal, assim, muito leal, Olha sabe? só a nossa... E tudo que a gente fazia, a gente ia junto. Não tinha um que ficava pra trás, né? Se eu não podia, vamos lá, a gente racha, a gente vai junto. Não tem como ficar você sozinho sem participar, né? Gente, o Doug é pentecostal, gente. Deixa olha ele. que legal isso aqui. Isso aqui foi quando nós voltamos da lua de mel. Olha como foram buscar a gente. Quem não né, conhece, aqui é a calça santo pescoço. Olha só. Quem disse que eu não fui magro e cabeludo, né? Gente, nós somos muito gratos a Deus. O Wendel tá aí também, legal, Wendel. Ó, o Wendel também é da nossa época. Daquele tempo, da nossa turma. Nossa turma era grande. Nós somos muito gratos a Deus, porque nós firmamos o nosso casamento em Deus. Nós nunca deixamos de servir a Deus através do nosso chamado, do nosso ministério. Nós nunca deixamos de servir a Deus. Então, uma coisa que fundamentou muito o nosso casamento e que estamos até hoje juntos. Eu quero contar uma coisa para vocês. Antes de eu casar, né, no tempo dos meus 12 anos, 11, 12 anos, o que aconteceu? Nós tivemos uma grande decepção na minha casa, né? Meus pais se separaram. E eu nunca tive assim, e assim, desde dessa situação ficou uma marca dentro de mim. Como que se eu entendesse assim que a família não seria algo assim duradouro, que seria assim algo tão sério, né? Claro que depois ele voltou, né? Ele virou um grande homem de Deus, se tornou um grande homem de Deus, para a glória de Deus, né? Ficou mais crente do que a gente. E só que aquilo ficou uma marca dentro de mim, sabe? Só que Deus ele tinha assim um legado sobre a minha vida, sobre a vida da Kátia, né? Que a gente nem imaginava, né? Realmente a gente não imaginava. Era algo assim que estava no coração de Deus, mas ainda não estava no nosso coração, né? Mas o mais legal disso tudo é que quando a gente entendeu que a gente tinha um chamado, a gente se encontrou nesse chamado e a gente se permitiu, né, que o Senhor nos levasse, né, na direção que Ele quisesse. E aí foi dessa forma que nós fomos nos encontrando e entendendo. Então nós tivemos paz, né, naquilo que o Senhor estava fazendo sobre as nossas vidas. Até mesmo com relação ao nosso namoro, com relação a gente chegar a um casamento, a um matrimônio, a formar uma família, né? E hoje, chegar a ser pastor de uma igreja, né? Pastorear pessoas. Então, algo que a gente nunca imaginou na nossa vida. Eu vou pegar ele. Matheus, você não vai pegar. Matheus, você vai. Gente, hoje nós quisemos deixar nosso cachorrinho aqui. Porque em todas as lives a gente deixa ele na casa de alguém. Deixa ele na casa da minha mãe. E hoje ele quer participar. Hoje ele tá fazendo a festa. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que Deus já estava preparando todo um cenário que nós nunca imaginaríamos que isso ia acontecer com a gente. Isso nunca passou na nossa cabeça. É muito importante você saber isso da nossa vida. Nós nunca quisemos na vida ser pastor. Isso foi algo que aconteceu naturalmente. Então, assim, nós somos fundamentados na família, né? As duas famílias reunidas juntas. Nós fomos, como que eu posso dizer? Nós somos alicerçados, nós somos treinados, porque tanto a família dos meus pais como a família da Kátia era uma família, são famílias muito estruturadas, né? E Deus estava preparando a gente. E quando chegou lá na frente, né, depois do nosso casamento, depois do nosso tempo ministerial, Deus, Ele uniu, eu creio que Ele findou um propósito para começar
um propósito muito além dos nossos olhos, que foi o quê? De pastorear uma igreja, de pastorear pessoas, né? De ser como mentores, pais espirituais, né? De pessoas. E olha só que interessante, aquilo que era uma deformação minha, através de tudo aquilo que aconteceu com meu pai, né? Quando se separou da minha mãe, porque eu achava que meu pai era o meu herói, né? Mas tudo tem um propósito. E eu sempre falo que os planos de Deus, eles não são frustrados. Meu pai depois voltou de uma forma muito melhor. Meu pai abriu as portas da casa dele para que hoje existisse a comunidade cristã, comunhão e adoração. Tem uma foto aí, pega aquela foto. Deixa eu só concluir tá todo mundo aqui ainda no prédio. E o que acontece é o seguinte, olha só que interessante. Hoje nós cuidamos de famílias. Hoje nós temos aí 12 anos de ministério como pastores, né? Olha quantos casamentos nós já fizemos, quase 90. Já passou de 90 ou já? Sei lá. Acho que 89 casamentos. Né? 89 casamentos nós fizemos na nossa comunidade. Então aquilo que era uma deformação se tornou a nossa principal virtude. Aquilo que a gente pode hoje oferecer para tantos casais, para tantas famílias. E hoje a comunhão e a adoração ela está fundamentada, né, na questão família. Nós somos uma igreja família. Então eu vejo assim que não importa o que você esteja passando, uma coisa eu tenho certeza que está acontecendo. Deus está fundamentando alguma coisa sobre a sua vida. Com certeza, que você não está entendendo ainda hoje. Mas um dia você vai entender qual é o propósito do Senhor para a tua vida. Às vezes a tua vida está tomando um rumo completamente diferente daquilo que você idealizou, que você planejou para você, né? Eu nunca tinha imaginado, olha, ser casada com um pastor, ser uma pastora, pastorear uma igreja. Jamais, né? Eu me formei em fonoaudiologia, eu pensava trabalhar, eu pensava ter um consultório, eu tive tudo isso. Os meus sonhos foram realizados, mas eu nunca imaginei que dali pra frente eu queria constituir uma família, eu queria ter filho, entende? Eu queria realmente ter uma estrutura assim como eu tive na minha vida, com os meus pais, né? Com a minha família, que sempre me trouxeram base, estrutura, né? De sacerdócio, então assim, de mulher sábia, então isso tudo eu aprendi. Mas eu nunca imaginei que um dia a gente pudesse, por exemplo, tá ministrando casais, tá aconselhando casais, né? Tá orando com casais que tem uma deformação, que não tem, ali não conhecem o que é aquilo do marido, a função do marido, da esposa dentro de um lar, né? Como pais, como mães. Então assim, realmente o Senhor nos surpreende, né? É preciso que você que tenha um propósito, todos nós temos, né? Realmente confie e descanse no Senhor para que Ele te conduza em direção a você realmente viver aquele propósito que Ele tem sobre a tua vida. Amém? É isso aí, gente. E a gente tem, assim, uma história muito bonita. Não é porque eu tô aqui na frente das câmeras, né? Que a gente vai falar alguma coisa que a gente não é, né? Eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu, pelo filho maravilhoso que Ele nos deu, né? E a gente tem aqui muitos registros, muitas histórias boas. E hoje nós somos uma igreja família, nós somos uma igreja fundamentada no amor, né? Ao qual a gente vive sem nenhum tipo de esforço. E eu queria mostrar para vocês, talvez vocês não conheceram, né? A mãe da Kátia, minha sogra Marília, tá aqui, ó. Hoje a nossa casa, hoje vocês estão sentados na nossa sala e vocês estão participando da nossa vida mais particular, né? Olha, né? Só, olha aqui, ó, Kátia com o Matheus. Pequenininho. Olha que bênção, gente. Olha só que bacana. Esse aqui, ó, meu sogro e minha sogra. Acho que foi aniversário de... Primeiro ano do Matheus. Dá pra ver aí, Má? Glória a Deus, olha aí, ó. Quem não conheceu? O Tony tá lembrando. Ô, Tony, Deus te abençoe, cara. Pizzaria. Tony tá em Portugal, hein? Quando nós começamos a namorar. Lembra? A gente lembra, sim, lá no Tatuapé, né, Tony? Eu morava lá
E aí o Emerson ia me buscar e a gente aproveitava e saía por ali perto, ia numa pizzaria em algum lugar. Um beijo, Tônia, você, sua Cara, esposa. eu achei uma foto demais. A Kátia se batizando. Olha isso. Oh, meu Deus. 1984. Pastor Nelson Ioleto, batizando a Kátia, 1984. Lembra, Sueli? Olha aí que bacana. Eu quero mostrar uma foto muito bacana também. Talvez vocês não conheceram. O meu pai, presbítero Fernando. E do casamento. E a sua gatinha Mary Help. Olha só. Gente, eu queria que vocês podem fazer perguntas aí pra gente. Hoje tá aberto aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda bala aí que a gente responde. Foi um tempo muito precioso. Olha que casal lindo, gente. Ó, fala sério. Fala sério, hein? Aí foi no casamento da Gi. Casamento da Gislene, Eu tava grávida de Gi. 2 meses. A Kátia estava grávida de 2 meses. Foi uma época que a gente estava se despedindo, né, do nosso vô. O vô tinha acabado de falecer. O vô Zacarias, né? Olha só que legal. Essa foto aqui é muito legalzinha. Olha só que gracinha. Quem que é ele? Nosso lindo saxofonista, já futuro engenheiro. E foi uma época muito boa das nossas vidas e tem acontecido, está sendo uma época muito boa. Obrigada, Sueli. Oh, melhor baterista. Bondade sua. Hoje a Bia Batistella tá no meu lugar, hein? Toca que arrasa. Você tem que assistir ela tocando. Gente, tá aberto para vocês fazerem perguntas para nós, né? Uma coisa eu posso destacar aqui é que tudo que começa certo, a tendência é caminhar certo, é caminhar de uma forma correta. Talvez você que está nos assistindo aí, né, jovens principalmente, né, vocês ficam preocupados, e aí, será que eu vou casar? Será que eu vou arrumar uma pessoa, que combine comigo? Não se desespere. Olha só que doideira. A Kátia estava do meu lado, ela ficou do meu lado anos, e eu não sabia que ela seria a minha escolhida, que ela seria a pessoa que estaria sendo a edificadora do meu lar, que estaria dando um presente maravilhoso, que é o meu filho Mateus. Então, tudo tem um tempo determinado diante da presença de Deus. E eu sou muito grato a Deus, porque eu soube não mudar, não pular as etapas. Nós fomos etapa por etapa, então fomos amigos, fomos namorados, noivamos e casamos. E hoje a gente exerce um ministério pastoral. E eu falo sempre uma coisa: Deus ele é muito sábio nas suas escolhas. E Ele escolheu uma pessoa que tem tudo a ver comigo. Eu gosto de música, ela também gosta. O Wendel tá falando aqui, o Wendel Opa, Macedo. Fala aí. Tá falando das serenatas que a gente Wendel, fazia nos as acampamentos. serenatas eram Tem foto demais. de acampamento aí. Tem foto de acampamento aqui, vamos ver. Fala da serenata. As serenatas Eu acho. era sensacional. Eu vi aqui essa foto. Tá aí. Oh Deus, cadê? Vamos achar a foto aqui da serenata. Não, do acampamento. Dos acampamentos. Aí, ó, essa é uma de acampamento. Essa é uma, já mostrei. Aí quando a gente já tava em casa. É. Acampamento. Aqui é acampamento. Festa do Havaí. Festa do Havaí. Fala sério aí, ó. Vamos lá. Pra você, Wendel. E tinha as serenatas, que as serenatas eram assim, gente. As serenatas era assim, algo já tradicional dos acampamentos. Né, Sueli, né, Júnior? Oséias, né, Wendel. Era já tradicional. Então, todo acampamento tinha o dia a noite da serenata. E sempre aquele que já estava de olho numa menina e vice-versa. Pode falar. E vice-versa, né? Quem já estava de olho, meio, né, namorando, paquerando alguém, assim, né? Aí aproveitava, né, para essa noite aí da serenata se declarar, né? E aí falava, fazia um poema, entendeu? Aí iam todos os meninos e eram de madrugada, a gente não sabia o dia e a gente não sabia a hora. As meninas ficavam, né, doidas. Tinha umas que não tinha chapinha naquela época, né?
Mas a moda era colocar meia de nylon no cabelo, lembra? Aí elas enrolavam o cabelo assim, colocavam meia de nylon e dormia com aquilo para o cabelo amanhecer liso, né? E aí era um corre-corre, porque quando eles chegavam era só arrancando meia da cabeça, né? Penteando o cabelo, se ajeitando, porque todo mundo queria assistir, queria ouvir a serenata e saber se alguém ia se declarar ali, né, para uma das meninas. E nessas, né, que aproveitava os meninos e falava: essa é pra você, fulana, essa é pra você. E as meninas, a gente se fazia de difícil, a gente não saía na janela, a gente ficava só com a janela fechada, ouvindo atrás da janela, né? E quando alguém queria retribuir alguma coisa, falava assim: eu tô aqui, um beijo, também pra você. Respondia qualquer coisa assim. Mas ninguém se via, entende? Era uma coisa romântica, né? Naquela época, né? Era uma coisa que hoje não existe mais também, né? Mas era muito gostoso. Pode falar. Manda bala. Já falei. As perguntas aí. Olha Cadê só, as perguntas? Cadê as perguntas? Fala lá, Matheus. Facebook, tá aí? Eu tô no Manda Face. bala, manda, gente. Tamo aí. Mostra o cachorrinho? Ah, meu O Deus. Doug, peraí, vou pegar ele. Vem, Doug. Ah, agora ele não quer. Ó, tá aqui, ó. Como vocês souberam, Esse é o Doug. olha só, a Marília tá pessoal. falando. Ah, Quando vocês souberam que era hora de casar, como foi? Olha, na verdade a gente não soube, né, propriamente, como que eu posso dizer, uma data específica. a gente tentou fazer tudo direitinho. Nós Maria, somos, né? nós somos etapa por etapa. A gente namorou por um tempo. Aí a gente viu que realmente eu já trabalhava, o Emerson também, né? Então a gente já tava meio que se estruturando financeiramente, né? Tendo algo assim já mais fixo. Então a gente começou a pensar, já dá pra gente começar a pensar em algo mais sério, né? E a gente se ama, a gente já tá se conhecendo, tanto as qualidades como os defeitos, né? E é algo que a gente deve saber se desde o início, porque, gente, não é que depois que casou, mudou, não vai ter mais o defeito, é tudo maravilha, é só lua de mel, como dizia meu pai, né? Vai ser lua de mel para sempre. Não é assim. Então, você precisa ver se aquilo que, os defeitos do outro para você, né, vão te fazer mal ao ponto de você rejeitar, de você não querer mais estar junto, de você deixar de amar. Então, quando você começa a ter esse discernimento, né, é algo que eu entendo que Deus vai te mostrando, né? Deus vai te mostrando se você aceita aquilo, sabe? Porque o Emerson era completamente diferente de mim. Ainda. Mais organizado, mais... Né? Muito, gente. Era assim, sol e lua, né? E é difícil mesmo a gente saber quando... Se a pessoa certa, né? Se você não vai errar para depois vir uma separação mais tarde, né? Então a gente orava muito e pedia para Deus, né? Sabedoria, entendimento e discernimento. E o Senhor vinha confirmando no nosso coração que Ele era o homem que eu esperava. Naquela época a gente fazia também cartinhas para Deus, né? E colocava assim, tudo que a gente queria, esperava numa pessoa. Que desejava que aquela pessoa tivesse, né? As qualidades, né? Os talentos, os dons, até tipo físico, que, né? Isso aí não bateu muito, mas, enfim. Eu vi que também fui ver que isso não era o principal. Mostrar, né, o físico. Eu fui ver que isso não era o principal. Porque eu era fitness. Eu era uma pessoa... Eu também era fitness, fala sério aí, ó. Fitness. Não, você era magro. Eu só não vou mostrar uma porque senão vai entrar um som do Riser pra vocês. Mostra, os meninos vão lembrar. Não. Vocês vão lembrar, o Wendel, eles vão lembrar o Júnior. Vai, rapidinho. Poxa, você assim. quer me desmoralizar? Não, mas isso foi naquela época, né, gente? Hoje você já conhece, né, o pastor, o apóstolo no acampamento. Ele é mais moderninho, Olha só que legal. Tem uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo de namoro você pediu ela em casamento? A gente começou a namorar, eu me formei em 93. 63. 93. 68.
93 eu me formei. E a gente ainda não namorava, a gente era só É porque amigo. eu não tenho muita base, porque ela é mais velha do que eu, sabe? Então. Não parece, não né, sei, gente? Fala sério. Se Gente, não contar, ninguém ó, acredita, deixa eu falar. né? Nós findamos tudo assim, eu creio que em 4 anos, né? Foi 4 anos. É, no total foram 4 anos, assim, que a gente namorou, noivou e casou, né? E assim, quando a gente entendeu que a gente realmente não conseguia mais viver um não sem deixa eu o perder as outro, perguntas, né? Matheus. Não vivia mais um sem o outro, que a gente um fazia falta pro outro e que a gente cuidava do outro, sabe? Era algo assim que já tava... Ele já fazia parte de mim, sem mesmo a gente ter se casado, e eu dele. Então, a gente viu que já a gente sentia necessidade um do outro, né? Aí ele me interrompe, depois eu não sei onde eu parei. Manda, vai. Aí, o que acontece? A gente falou assim, o que você acha da gente conversar com os nossos pais, da gente formalizar, então, o nosso namoro e a gente noivar. E aí, dali um tempo, mas a gente não marcou o tempo. A gente deixou realmente Deus ir tratando com a gente, né? E foi o tempo de Deus, né? E a gente foi, então, procurando as coisas, indo atrás das coisas, casa e tudo que vocês sabem que... Hoje nem é assim também, mas pra nós era principal, né? Posso pegar uma janelinha? Uma coisa muito fundamental foi o quê? Tudo que começa certo, sempre a tendência é continuar certo e ir pro caminho certo. Como nós fizemos tudo muito certo, gente, sabe? O nosso casamento, Cris, um beijo. o nosso namoro, vou falar aqui pra vocês, nós não temos vergonha disso. Nosso namoro foi um namoro que nós honramos a Deus. Vocês sabem que eu quero falar sobre isso, né? E as coisas foram começando a dar certo. Então eu estava começando, né? Eu trabalhava no Banco Itaú. Até hoje eu trabalho com as mesmas turmas, com as mesmas pessoas, né? E eu ganhava muito bem. A Kátia tinha acabado de se formar, ela estava no início de carreira, ela estava atendia numa clínica. E olha que bênção, quando nós firmamos, falou assim, agora chegou o tempo de nós casarmos. É como que se as comportas assim dos céus, Deus começou a abençoar elas a nossa vida abriram, de uma maneira tremenda. Elas abriram de uma tal forma que nós casamos com a nossa casa. Tudo bem que a gente pagava o apartamento, mas nós casamos com a nossa própria casa. E eu vejo isso como um princípio de honra. Então assim, sabe, hoje é uma coisa assim muito defraudada a questão do namoro, porque os jovens principalmente, eles não têm esse tempo, eles mais ou menos isso assim, eles comem o lanche antes do recreio. E quando isso acontece, vocês perdem muito tempo de caminhada, vocês perdem, eu diria, muitas bênçãos que Deus pode estar proporcionando para vocês. Então assim aconteceu, as coisas foram assim muito, eu diria assim, Deus ele foi formatando as coisas para as nossas vidas, e quando a gente via, a gente já tinha, quando a gente via, já estava acontecendo. Eu falo que o nosso casamento mesmo, né, Kátia? O nosso casamento foi tudo do jeito que a gente quis. Sonhou, a gente tudo do jeito que nós sonhamos. Pra vocês terem uma ideia, nossa lua de mel foi em Cancún, gente. Olha aqui, ó. Vocês já ouviram a gente contar, né? Ó, que lindo, ó. Dá pra ver aí, Matheus? Eu tô tremendo, né? Não sei porquê. Tá voltando a essência. Acho que eu tô voltando à essência. Ó, olha só, gente. Por isso que ela era louca por mim. Um cara cabeludo assim. Tô falando pra você fazer uma serenata pra mim, como era naquela época. Quem está batendo? Vamos pegar. Pega o álbum do nosso casamento pra eles rirem um pouco, né? E então assim, é um papo informal, né? A gente tá querendo que vocês sentem aqui na nossa sala para que vocês conheçam um pouco mais a gente. A gente não tem problema de protocolo, de frescura. Deixamos até o nosso cachorrinho aqui latindo. Olha que noiva linda! Magrinha! Amém? Tem perguntas aí? Vai mostrando. Olha só, a presbítera Lindinalva, olha o que ela tá falando. Ela falou assim, ó, que eu lembro muito das serenatas. Até o Cláudio fez pra mim. Meu Deus! Meu Deus! Olha assim, a Tatiana tá aqui, Tatiana Lopes. Em 2 anos que irá completar e que destina caminhar com a comunhão e adoração. Eu vi em vocês exemplos, não com palavras, mas com expressões. Tem sido bênção aprender com vocês, sem esforço, sem pressão.
Apa. Mas com seriedade e amor. Glória a Deus, Tatiana Lopes. Deus abençoe a sua vida. Vamos aqui. Gente, olha o pegar noivo, pouquinho aqui. olha o estilo. Olha a Aline também, tá gostando. Que bacana. Deu pra ver Deixa eu ver aí? o noivo aí. Meu Deus. O noivo. Tá dando, Má? A Sueli tá falando, não podia abrir a janela do quarto. Não. Glória Olha aqui a Deus. meu pai, que sério. Tadinho, chorava tanto. Ó, a Valkátia, a missionária Valkátia. Nós Olha a estamos igreja. com muita saudade de você. Ela tá falando assim, ó, apóstolo, o que o senhor mais admira nela? Ih, vamos lá agora. Deixa eu ver agora. Ah! Aê, Val, gostei. Ó, o que eu mais admiro nela é que ela verdadeiramente ela é a edificadora do meu lar. E olha aí, fala sério. Essa quarentena tá dando o que falar. E eu falo uma coisa pra ela, com assim, sem nenhum tipo de como é que fala? Demagogia. De demagogia, né? Eu falo que a cada dia eu tenho confirmação em Deus que ela é a mulher da minha vida, que ela é o amor da minha vida, a mulher que me faz muito feliz em todos os aspectos e que me ajuda na minha caminhada. Eu não estou sozinho no meu ministério, eu tenho a minha esposa como ela 50% do que eu sou é devido a ela. E eu louvo a Deus pela vida dela. Então, eu sou apaixonado por ela. Ela era muito Deus. apaixonada por mim, mas Agora ele eu ficou me tornei mais, tá apaixonado vendo? por Tá ela. vendo, gente? É Pronto, assim, é isso aí. meninas, é dessa forma. Ó aqui a igreja que a gente Ó, casou. a minha que mãe coisa falou aqui, ó, linda. primeiro compraram o apartamento, arrumaram tudo direitinho, depois casou. Foi isso aí. A igreja, que coisa mais linda. Essa aqui é a igreja Catedral Catedral Presbiteriana, Presbiteriana, lá na Consolação. Nestor Pestana. Gente, quem mais? Quem mais? Minha mãe tá falando... Pastor, qual foi sua reação ao saber que iria ser pai? Até isso foi planejado, né? Até isso foi planejado, né? Nós Nossa. ficamos casados durante 6 anos, né? Sem pensar em ter filhos, né? Por quê? Porque, gente, nós já tínhamos experiências e nós tivemos líderes também que nos instruíram muito bem, né? Na quadrangular, que abriam mesmo o jogo com a gente, falou, gente, não é fácil, são 2 pessoas que vão se unir, diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes, de tudo diferente, né? Então vocês vão ter um período de adaptação. O primeiro ano, gente, é difícil, né? Até o 3º ano você ainda tá ali conhecendo o jeito da pessoa, né? Os hábitos da pessoa, como que ele reage às situações da vida, né? Ah, de repente uma falta de dinheiro, de repente um desemprego, né? De repente você não tá um dia legal, tá de TPM, ou aconteceu alguma coisa. Como lidar com essa situação um com o outro no dia a dia, né? E aí a gente foi esperando. A gente realmente esperou bastante tempo. Nós esperamos 6 anos pra gente falar, agora tá na hora, né? Agora é o momento de a gente ter, né, uma pessoinha para fazer parte da nossa vida, da nossa família, para aumentar a nossa família. Porque agora a gente já está mais firme, a gente já está mais estruturado, tanto financeiramente como emocionalmente, né? E a gente também estava muito bem, né, com Deus, a gente era assim, a gente participava efetivamente do ministério, da igreja, tudo, a gente estava do lado do pastor, a gente era assim, muito atuante, né? E aí, com 6 anos, a gente falou assim, agora então, eu vou parar, porque eu tomei anticoncepcional, né? Eu comecei a tomar anticoncepcional uns meses antes do meu casamento, do nosso casamento, né? Por orientação médica. Então, gente, foi tudo assim, com orientação, não foi nada atropelado, não foi nada assim, sem saber o que estava fazendo, né? E Deus nos abençoou, porque o Senhor viu ali que a gente queria fazer tudo de acordo com a vontade dele, né? E não da forma que a gente achava o certo ou errado. E aí, a gente
concluiu, né? Nós chegamos a essa conclusão e tá na hora mesmo. A gente tá com vontade de ter um filho. A gente quer aumentar a nossa família. E aí eu parei de tomar um anticoncepcional. Não avisei ninguém da família, né? Que isso também é uma coisa importante, porque senão cria uma ansiedade. Eu falei, eu não quero ficar ansiosa. Porque eu já sou um pouco ainda, mas eu era extremamente ansiosa. Então eu falei, eu sei que isso pode atrapalhar até no meu psíquico, né? No meu emocional. Tem eu grávida também, não tem? Pode continuar falando. E aí, eu falei, não vamos falar pra ninguém, vamos esperar o tempo de Deus. Quando Deus permitir, né, que isso aconteça, aí vai dar tudo certo. Tem eu barrigudo aí. Já mostrei. Aí, quando a gente soube, gente, aí é você. Como é que você soube quando você soube que ia ser pai? Aí é ele, né? A pergunta, né? Quando eu soube que eu ia ser pai, foi assim uma alegria tão grande. Foi um sentimento assim que não dá pra descrever, né? Olha só que legal aqui, ó. Essa foto que bacana. Dá pra ver aí, Má? É um sentimento que não dá pra escrever. E é claro que a gente não escolhe, né? Nós não escolhemos o sexo da criança, né? Mas quando eu fiquei sabendo que era um menino, cara... Eu tinha um sonho. E parece que eu tinha certeza que eu ia ter um filho, menino, né? Não que eu não quisesse uma menina, mas eu tinha certeza que se eu tivesse 2 filhos, um seria menino, né? E eu sabia que meu pai ia se alegrar muito, porque meu pai sempre desejou ter um filho menino e só teve 2 meninas, né? Eu e a Andréia. Eu falei, nossa, meu pai ia ficar tão feliz, Deus, se isso acontecesse. E era um desejo do meu coração. Quando eu soube que estava grávida primeiro, né? A gente não sabia nem o que fazia, né? Eu liguei para um amigo meu, que era um pediatra que trabalhava comigo, a gente dividiu o consultório, né? E eu falei para ele, pô, me ajuda. Eu não quero errar, eu tô nervosa. Olha como deu o resultado. E eu mostrei pra ele, ele falou, parabéns, você tá gravidíssima. E eu falei, meu Deus, eu não... Porque na verdade, gente, eu fiquei grávida depois de 6 meses, né? De ter parado o anticoncepcional. Foi bem natural, foi bem tranquilo, sem estresse, sem ansiedade. Porque também eu não tinha falado pra família, porque senão a família ia ficar, né? Nossa, imagina, todo mundo ia ficar ansioso junto comigo, querendo logo que a gente desse um netinho, um sobrinho, né? E aí, porque era o primeiro, né, da família, nós somos os filhos mais velhos, né? E aí, eu falei assim, meu Deus, e agora? E quando eu comecei assim, eu não tive enjoo, eu não fui uma grávida que tem todos os sintomas, né? Na verdade, eu comecei a sentir meu corpo diferente, né? Mas eu não vomitava, não tinha enjoo, não tive desejo, não tive nada disso. Às vezes, depois, mais tarde, eu tive um pouco de sono a mais do que o normal, porque eu não tinha muito sono, né? Eu dormia pouco e continuo dormindo pouco. Mas assim, eu comecei a ver as mudanças no meu corpo. Então, eu fiquei em dúvida se eu tava ou não. E aí, quando a gente eu fiz o exame, nem foi de farmácia. A gente fez o de sangue, que era pra ter certeza mesmo. Aí, depois de uns 2 meses, aí nós falamos pra nossa família, mas depois de uns 2 meses que nós comunicamos aos nossos amigos, todo mundo, né? Aquela segurança, né, de primeira gravidez e tal. E foi maravilhoso, porque eu sempre quis ser mãe, sempre quis cuidar de uma criança, sabe, ensinar tudo aquilo que eu desejava, né? E foi maravilhoso, né? Eu, grávida, sim, passei muito bem até o final. Não tive problemas nenhum. Foi uma gravidez maravilhosa. É isso aí. Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Pergunta do Carlos Soares. Ela tá perguntando assim, ó, o que você mais admira nele, que sou eu? Agora sou eu? Gente, olha, eu vou falar a verdade. Como eu tava falando lá no começo para as meninas, para as jovens que ficam idealizando um homem, um namorado, né, um marido, tem que ser alto, tem que ser forte, tem que ser loiro, tem que ser não sei o quê. Eu também tinha isso, sabe? Mas aí eu vi que isso não era o mais importante. Porque quando eu conheci o Emerson, ele não era alto, ele não era loiro.
Gente, não era. Só que aí eu fui vendo que a pessoa dele era a coisa mais maravilhosa e era tudo que eu precisava, que eu sonhava pra mim. Ele era uma pessoa educada. Ele era uma pessoa assim que cuidava e amava muito os seus pais, a sua família. E isso me chamou muita atenção. Gente, ó, só um minutinho. Vai cair o Instagram, mas a gente volta, tá bom? A gente então tem vai mais pro uns, Face. a gente tem mais uns 10 minutinhos aí pela frente, mais uns 15 minutos. Se cair, Vai criar outra live. vai criar uma outra live, tá bom? Legal. Vocês Então querem que a gente continue ou não? Ou tá, ou não, a gente para. E aí, gente, o que aconteceu? Continuamos no Face. Onde que eu tava? Que você me achar um cara bonito, elegante, aí charmoso. Assim, não era, gente. Ó, isso eu não posso mentir, né? Mostra aquela fotinho lá básica, não, vai. Continua Mostra. falando. Só porque você tá falando de mim, você vai parar? Eu era... Eu ajudei depois ele ficar moderninho. Né? Eu dava uns presentes, assim, pra estimular, né? Vai ser bem rápido, ó. Bem rápido. Chega! Então, assim, né? Eu era toda moderninha e tal. E eu falei assim, meu Deus do céu, não tem nada a ver, mas eu gostei da pessoa, sabe? Eu gostei do coração dele. Ele era uma pessoa, assim, de um coração que hoje vocês podem falar, né? Quem conhece o Emerson, tem um coração que não dá pra explicar, né? É uma pessoa amável, é uma pessoa que todo mundo gosta, é uma pessoa assim que onde ele chega, ele traz paz, ele traz alegria. E era uma pessoa que eu falei assim, é esse homem, é esse rapaz que eu quero como meu marido. Porque ele tinha integridade, ele era trabalhador, sabe? Ele tinha sonhos grandes. E ele era temente a Deus, gente. Isso é primordial. Ele era temente a Deus. Ele buscava Deus. Ele era fiel a Deus, né? E isso era uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu cheguei a ter um namoro de um filho de pastor. Mas que, na verdade, eu amava né, os pais dele. Eles eram maravilhosos comigo, pastores. E eu até fiquei meio com medo. Falei, será que eu vou corresponder, né, a essa família? Porque meus pais não eram pastores. Falei, será que eu vou corresponder a essa família de pastores, né? A dinâmica deles de vida. Só que, na verdade, gente, não teve nada a ver, porque o filho não era uma pessoa, assim, efetiva na igreja, né? Que tinha algum ministério. Então, assim, eu fui, na verdade, direcionada a conhecer o Emerson pelo coração dele, por aquilo que eu desejava num homem, né? Uma integridade, né? Fidelidade, né? Honrava os seus pais até hoje, né? Sua família. E isso era algo para mim muito importante, porque eu tinha isso com os meus pais. E eu queria permanecer tendo, né? Eu queria continuar tendo. Eu queria que a minha família fosse baseada nisso. Então eu procurava uma pessoa assim, né? Carinhosa, né? Apesar de toda a timidez, vergonha dele, tudo, que isso daí, graças a Deus, Deus transformou, né? Porque era difícil no começo, né? Tudo mais partia de mim. E era chato isso, mas depois ele começou a entender qual era o sacerdócio dele, né? E se posicionou como homem, né? Como sacerdote da casa, né? Como o protetor, o provedor. Então, hoje foi a melhor escolha que eu podia ter feito, né? Eu não me vejo com outra pessoa, né? Casada, Opa, né? que bom. Né? Constituindo uma família, assim, foi um presente de Deus a vida do Emerson na minha vida. E depois nós fomos nos descobrindo, sabe? Quem era um, quem era o outro. E foi algo assim que o Senhor foi ajustando na nossa vida. Amém? É isso aí. Ó, o Gabriel fez uma pergunta. Qual que é o conselho que nós daríamos para os jovens para que eles chegassem até o casamento? É muito fácil, gente. É seguir os padrões de Deus. É você não pular etapas. Não pule etapas. Não vale a pena pular etapas. Não comece do final. Comece do começo, né? Tudo em Deus é uma construção. Tudo em Deus é um fundamento em primeiro lugar. Se você não tiver um fundamento em primeiro lugar, você não tem uma estrutura.
Para você ter uma estrutura, você, em primeiro lugar, você tem que estabelecer um fundamento. E nós estabelecemos esse fundamento através da nossa amizade e depois através dos nossos sonhos. Uma coisa muito interessante. Sonhar junto, né? Comecem a sonhar. A gente começou, quando a gente começou a deslumbrar que a gente queria casar, sabe qual foi o nosso sonho? Nosso sonho foi o seguinte, ó, nós não vamos pular as etapas. Nós vamos pular as etapas. Né? E aí Deus começou a nos abençoar. A gente comprou um apartamento, gente. Eu tinha um carro, né? Eu tinha um bom emprego, né? Eu era um funcionário de uma grande instituição. Eu tinha um cargo muito, muito bom. E eu tinha um carro bom. Eu falei, eu não quero saber. Eu quero casar com essa mulher. E eu vou... Aí eu peguei, vendi o carro, dei entrada no apartamento. E eu me lembro que era muita tentação. Vou falar aqui para vocês agora uns segredos. Era muita tentação porque a gente... começou a mobiliar o nosso apartamento e aí começou a chegar os móveis, cama, chegou a começar as coisas. E teve um dia que tava eu e ela lá, falei assim, meu Deus, olha só, a gente podia dar fazer um test drive aí, não sei, alguma coisa assim, né? Mas nós resistimos, foi muito difícil, não vou falar pra vocês. E sabe qual foi a nossa estratégia? De não ir mais lá sozinho, sabe? Então assim, mas valeu a pena, sabe por quê? Porque nós não pulamos as nossas etapas. Nós fomos os processos foram a gente obedeceu os processos de Deus na nossa vida. Então, e Deus foi nos formando, né? Foi nos formando primeiro jovens, depois noivos, depois já com uma cabeça já de futuros casal, né? Então a gente foi sendo formado por Deus, a gente permitiu que Ele fizesse isso na nossa vida, né? Com tudo aquilo que nós aprendemos da nossa estrutura familiar, né? E com aquilo que Deus foi nos moldando. Por quê? Uma coisa a gente tinha também certo na nossa cabeça. Aquilo que não deu certo com os nossos pais, por exemplo, a gente não queria repetir. Então a gente queria que o Senhor nos mostrasse, nos encaminhasse para aquilo que era o certo, para que a gente não errasse como eles erraram também, né? Como eles erraram. Então a gente pegou o que era bom, tudo que era bom, a gente absorveu, né? A gente colocou no nosso casamento, e aquilo que não nos traria alegrias, aquilo que nos traria dor, aquilo que nos faria separar, por exemplo, a gente tirou, né? Falou, Senhor, isso então não vai fazer parte da nossa vida conjugal, né? E aí o Senhor foi nos direcionando. E nós fomos nos aperfeiçoando. Gente, nós fomos aprendendo um com o outro. A gente não sabia. Também a gente nunca tinha sido casado, né? Nós tivemos poucos namoros também, né? E só um que a gente chegou a noivar, que foi entre nós. Então a gente não tinha tido muitas experiências também, mas o Senhor foi nos ensinando, né? A gente permitiu que o Senhor nos ensinasse. Por isso que pular os processos não é bom, gente. Porque você pula aquilo que você deveria estar aprendendo. Então você ultrapassa e já vai para lá para frente, sem saber, sem aprender a como chegar naquele lugar. Então, uma dica para vocês jovens. Amém. Ó, tá nos assistindo a Rosângela Xavier, né? E ela tá dizendo aqui que é muito grata a Deus pelos conselhos. Apóstolo e bispa, eu agradeço por cada conselho que me deram, pois me fizeram abrir os olhos e aí deixei Deus tomar conta literalmente da minha vida na parte sentimental. Amém. E hoje encontrei meu amor e estamos caminhando para o altar. Glória a Deus. Ó, eu vou falar uma coisa pra a Kátia também. A Valkátia também falou a mesma coisa, né? Através dos conselhos. Então, assim, eu vou falar pra você. A Betinha também tá assistindo a gente. A missionária Betinha. Beijinho, Betinha. Ó, pra você. Eu vou falar pra você. Existe uma grande unção na comunhão e adoração sobre casamento. Quem chega solteiro, casa. Então, fica esperto aí vocês. Mas respeitem os processos, né? Esse daí é o ponto fundamental para que vocês possam ter êxito em Mateus, tudo. querem que você Amém? fale. Deixa eu falar assim, ó, o Breno tá falando aqui da minha Fala roupa. que você representa pra nós. Quem? O Carlinhos quer que o Mateus fale. Vai Gente, ser difícil, porque olha só. o Mateus, gente, é uma réplica do Emerson do passado. Melhorado, claro, né? Porque o Mateus não é assim de tremer, de suar, mas ele é envergonhado, ele é tímido. Daqui uns anos eu respondo. Ele falou que daqui uns anos ele vai estar melhorando, aí ele dá a resposta, tá bom? Mas você já já tem a sua concepção
do que nós representamos pra você, né? Mas eu tô na minha fase calada. Fase calada ainda. Que mais, Emerson? Gente, a gente já fez aqui 1 hora de live, né? E acho que a gente vai encerrar, né? O nosso... Vocês gostaram Pedi pra você falar. Vocês gostaram do nosso Free Talking? Vocês gostaram dessa programação nova, que é um papo informal, que não vai ter somente a gente falando, né? Hoje o nosso Talking Show é eu e a Kátia, certo? Mas nós vamos estar entrevistando outras pessoas. E eu queria pedir, assim, para vocês fazerem também uma migração do Face para o Instagram. Por quê? Porque vai ter dias que a gente vai estar com a nossa tela dividida no Instagram e as pessoas que estão no Face não vão ter aquela... Pastora Eunice está assistindo. Ô, Um beijo, Pastora Pastora Eunice. Eunice. Amamos você. Pastora Muitas Eunice. saudades. Pastora Vamos Eunice, nos encontrar um dia. glória a Deus. Viu? A pastora Eunice foi a nossa pastora querida, né? Com a Pastora Mauri, e que a gente tem um que a grande... gente amou demais. Nós temos um grande respeito, Carinho. amor e carinho pela senhora, viu? Pastora Mauri foi como um pai para minha vida. Deixa eu terminar aqui. Então, gente, façam a migração do Face para o Instagram também e vice-versa. Por quê? Porque todas as nossas transmissões nós estamos fazendo uma dobradinha entre Instagram e Facebook. Uma outra novidade é o quê? Que brevemente nós vamos estar também no YouTube. Fala. E qual que é o endereço do YouTube? Comunhão e Adoração, aquele A comercial, CIA. Esse é o nosso cachorrinho, que hoje tá que tá, né? Só porque ele tá na live, gente. Só porque ele quer ele tá na participar, ele quer falar. Ele é quietinho O que também. o Matheus não fala, ele fala. Gente, vocês querem fazer mais algumas perguntas pra Tem gente? mais alguma pergunta porque aqui nós que eu tô vamos- procurando? Não tô achando. Eu sei que teve muitas outras perguntas que ficou lá pra trás. Se você quiser repetir alguma curiosidade nossa. Que a gente não falou. E hoje nós estamos, graças a Deus, há 23 anos casados. Temos o Matheus, já com 17 anos, cursando engenharia química. Glória a Deus. Temos uma igreja abençoada. Na verdade, a igreja não é nossa, Deus que nos colocou lá para nós estarmos cuidando. Isso foi algo também, né? Que você pode falar um pouco, né? Foi algo assim... Que foi sobrenatural, Foi gente. sobrenatural Foi- o que aconteceu. Eu falo que todas as coisas em Deus, gente, elas não são forçadas. Tudo que é forçado já não é mais o nosso tamanho. Não é o nosso tamanho. Seja num relacionamento, seja numa roupa. Então, as coisas de Deus, por mais que elas sejam, eu diria, com lutas, com batalhas, com guerras, elas não são forçadas, né? Elas são conquistadas. E a gente tem esse A sentimento. Nancy tá perguntando aqui como nós nos tornamos pastores. Meu Deus, foi milagre. Nancy, foi também algo sobrenatural. O que acontecia? Nós nos reuníamos na casa dos meus pais, independente de nós termos as nossas igrejas, durante muitos anos. E então, o que acontecia? Todas as sextas-feiras a gente ia lá para casa do meu pai. Meu pai, hoje, por incrível que pareça, Começou aqui, começou né? nesse prédio, Nesse sabe? Esse prédio é bem mesmo, antigo. gente. Olha só como A minha Deus mãe morava faz. no 9º andar. Eu tenho até uma foto aqui. Ela morava no 9º andar. Vê se você acha aí. Achei. Se você não der. E a gente tinha os cultos com a minha família. Então todas as sextas-feiras ia o meu sogro, minha sogra, os meus irmãos, né? E a gente pegava lá o teclado, o violão e tocava. O Júnior participou muito desses cultos. E começou aqui. Depois meu pai mudou para uma casa, a gente continuou fazendo os nossos cultos lá. E depois ele foi para uma outra casa, a gente continuava fazendo nossos cultos, mas também era algo informal. Era né? só nós mesmos, Bom, a família. O né? resultado é que Deus ajuntou um povo naquele local, né? E nessa época nós fomos comissionados a pastores. E aí começou a comunhão e adoração, né? Aqui, ó, era na sala, nesse prédio mesmo, no 9º andar. A gente mora hoje no 4º. Falar nisso, nós somos um prédio familiar, né? Aqui mora o meu irmão, mora a minha irmã num andar, meu irmão no outro, minha mãe no outro. E aqui, ó, foi o início, né? De quando começou as reuniões. A gente nem imaginava que ia ser pastor anos luz depois, né? Nós éramos Então, adoradores, a gente gostava muito de adorar, como até hoje, né? Em toda a reunião que a gente fazia, de família mesmo, aniversário, acabava sempre em adoração.
Sempre tinha um violão, sempre tinha um teclado, né? E a gente adorava o Senhor. Então eu acho que o Senhor foi vendo o nosso coração, né? Ele nos escolheu, não foi a gente que escolheu ser pastores, né? Ele nos escolheu e tem nos capacitado a cada dia, né? Para a obra que Ele tem para nós, que nós não sabemos aonde Ele quer nos levar, né? A gente sabe até onde nós chegamos, mas até onde Ele quer nos levar, a gente ainda não tem dimensão disso. Mas o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos capacitado. Por quê? Porque a gente tem sede, a gente tem fome, a gente busca, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente tem um relacionamento assim íntimo, verdadeiro, contínuo com Ele. Então é algo que eu acho que o Senhor vê, né? Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para falar para representar Jesus aqui na terra. Então, o Senhor nos escolheu. Nós éramos levitas, nós adorávamos ao Senhor, né? Fazemos parte do ministério de louvor. Inclusive, lá a última igreja foi da pastora Eunice, do pastor Amauri. De lá que nós saímos, né? E o Senhor nos ungiu como pastores. E se eu for falar para você a verdade, assim, eu não me via, né? Eu tinha uma certa resistência, porque eu falava, Senhor, e tanta gente, né, que estuda, que faz teologia, que faz cursos, que te busca. Senhor, eu não sou capaz, eu não sou merecedora. Quem sou eu? Porque eu não sei nem falar, sabe? Tipo Jeremias, eu não sei nem falar, Senhor. Como que eu vou ser uma pastora? Como que eu vou conduzir pessoas? Como que eu vou orar pelas pessoas, Senhor? E eu não me via, gente, eu não me via. Eu tive uma certa rejeição. A unção do Emerson foi algo imediato, que ele pode até contar um pouco. Foi algo que o Senhor, assim, comissionou e foi de um dia para o outro, ele se viu pastor, sabe? Ele tinha uma ansiedade, um anseio, um desejo tão grande que ele buscava como nunca buscou. Porque nós éramos cristãos, né? Nós tínhamos os nossos grupos, a gente era ministrado, a gente participava do culto, mas a gente não tinha aquela necessidade de, por exemplo, preparar uma palavra, né? De buscar a revelação de Deus sobre aquela palavra. Então foi algo que o Senhor foi construindo em nós, né? Mas a unção do Emerson como pastor foi algo assim inexplicável. Gente, até a timidez, a vergonha, até ele gaguejava, né? Quando ele falava com algumas pessoas que ele ficava intimidado. O Senhor tirou, o Senhor transformou o Emerson. Se eu posso dizer, Lindinalva, Júnior, Sueli, a pastora Eunice mesmo, né? Que conheceu o Emerson lá atrás, né? Jovem, e viu a nossa caminhada até hoje, né? Comigo foi diferente, com ele foi algo assim extraordinário que Deus fez. Pode falar da sua unção. A Kátia tá fazendo um resumo, né? São muitas coisas, muita coisa, gente. Né, hoje a gente está muito feliz, né, de estar compartilhando um pouquinho da nossa vida com vocês, né? Oi? O Matheus tá falando aqui comigo. Gente, é tudo muito informal, não é nada profissional aqui, porque é um free talk, que é uma conversa livre, né? Nós estamos muito felizes de estar startando esse tempo com vocês, para vocês estarem conhecendo mais a gente, né? Vocês vão conhecer outros pastores da nossa igreja. Tem uma pergunta aqui do Charles Rios, né? Cara, glória a Deus, São Paulino absoluto, soberano, glória a Deus, é um apostólico, gente apostólica é outro nível. E vai dar rolo aqui agora, daqui a pouco, né? Parar. Bom, vamos lá. Todos com Charles, né, eu amo querida? a todos, né? Eu sou que nem Jesus. Jesus, ele amava o pecador, ele odiava o pecado, mas amava o pecador. Então, assim, eu sou dessa forma também, né? Então, vamos lá, Charles. A gente tem muitos sonhos ainda a realizar. Eu penso que uma pessoa que não sonha mais, né? Ela não tem mais vida própria. Então, nós temos muitos sonhos ministerialmente. Nós queremos ter uma igreja verdadeira mesmo, uma igreja que movimenta o reino dos céus. Esse é o nosso maior objetivo. Nosso maior objetivo é ver uma igreja que tenha crescimento, né? Que o povo cresça mesmo em Deus, que não mergulhe no raso, mas mergulhe no profundo. Esse é o nosso principal, objetivo, é verem vocês frutificando.
São sonhos, né? Para nós a igreja hoje não é um peso. Para nós a igreja ela é eu diria que ela é um presente que Deus nos deu. Gente, a hora passou. Eu sei que nós estamos aí já quase 1h20 conversando. O assunto ele deslanchou de uma forma tão gostosa. E é isso mesmo, a gente queria que vocês vissem o nosso ambiente, nosso cachorrinho latindo, né? Nosso filho está aqui atrás dos nossos celulares, né? A gente queria isso aqui mesmo, não queria nada, sabe, fabricado. É tudo assim muito natural. E eu quero agradecer o Tony que está lá em Portugal, todos vocês que estão participando, né, dessa live, tanto Nancy, Jairo. Jairo. Do das Jairo, cadeiras? meu amigo Jairo. Cara, que alegria ter vocês a Nancy aqui. do Jairo. A Nancy do Jairo, glória a Deus. Amém, Deus abençoe Glória a vocês. Deus. Saudades, apareçam. O Jairo tinha uma loja de cadeiras, né? Uma loja Aqui pertinho. muito abençoada de cadeiras que era em frente à nossa igreja. E as primeiras cadeiras da comunhão e adoração nós compramos da loja do Jairo. Glória a Deus. E todas as vezes a gente compartilhava, eu parava o carro ali na rua, dava um abraço nele. Olha, você é um grande amigo, Jairo. Glória a Deus. Você vai falar quem tá aqui? Vai mandar um beijo pra Gente, eu quero mandar um beijo aqui pra Nancy, pro Charles, opa, Sueli, e o que nós, Minami. é o que nós como família queremos, glória a Deus, pra Andréia Ramos, pra Neide Batista, pra Daniela Benedito. Deixa eu A pegar esse Duda. Breno, o Breno tá rindo da minha bermuda. Breno. Cara, antigamente essa bermuda, Coisa feia, Breno. ó, vou falar pra O você amor uma é coisa. cego, né, Fala gente? uma coisa pra você. Eu vi ele por dentro. Quando você usava uma bermuda daquela, que nem o linguajar de hoje, as minas piravam. Fugia. Pirava e fugia. Olha só. Mas é vamos que lá. o amor é lindo, né? É Aí, cego. E eu me apaixonei o que por mais ele. amo em Não vocês- pela bermuda. Ó, a presbítera Ivete, o que mais amo em vocês é o cuidado. Amo muito isso. E aprendo com vocês a cada dia. Ivone Brito, esposa do meu Neide, querido beijo. Neide. Glória a Deus. Ivete. Elaine de Jesus, glória a Deus. É por isso que dá certo, apóstolo. Tudo simples e verdadeiro. Isso mesmo. A Marjorie Moraes. Ô Marjorie, que saudade de você. Manda um beijo aí pra sua mamãe, a Sua Luísa. família. O pai Antônio Marcos. Olha o pastor Jefferson lá do Atibaia. país Atibaia. Glória a Deus. Onde moram os atibaianos. Ei, aleluia. Glória a Deus. Rô, Vamos um lá. beijo. Ô, missionária Betinha, nós que agradecemos de vocês estarem conosco aqui na nossa sala. Hoje a nossa sala coube muitas Juliene. pessoas. Juliene, Deus abençoe Meire. você. Meire Brito, glória a Deus. Ivone. Lilian, Deus abençoe você. Pastora Terezinha, pastora tá rachando o bico aqui na gente, ó. Ela sabe de muita coisa. Vécio. Ela presenciou muita coisa. Foi muito bom estar aqui e saber da história de vocês. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, Alexandra Ratniuk. Glória a Deus, é a esposa do Charles. Lembrei. Deus abençoe a sua vida, Alessandra. Glória a Deus. E olha só, vamos lá. A Maria. A Sueli Minamizaki. A Jaque. Sueli, você é uma bênção, Sueli. Deus abençoe Jaque. vocês, Glória beijo. a Deus. Glória a Deus. Olha, deixa eu fazer uma pergunta pra gente encerrar essa live. A gente ia fazer só 1 hora e passamos 1h30. Olha só. Gente, façam a inscrição no YouTube. Comunhão e Adoração C, aquele E comercial, CIA. Comunhão e Adoração CIA. Nós precisamos de 1000 pessoas inscritas lá para a gente começar a fazer as nossas transmissões também pelo YouTube. Aí você vai poder colocar na sua Smart TV e assistir os nossos Free Talks, assistir as nossas lives dos nossos cultos. Lembrando que amanhã é sexta-feira, é Tem dia culto. de culto. Amanhã é coisa séria. Amanhã é coisa séria. Glória a Deus. Gente, e a gente vai encerrar Marília, por aqui. beijo. A gente vai encerrar por aqui. E espero Jânio, querido. Jânio foi que muito amigo do meu pai. Tatiana Lopes Oliveira, glória a Deus. Olha só, Andréia Dourado, Deus te abençoe, Andréia. abençoe, Glória a beijo, Deus, Andréia. saudades de você. Larissa Anjos, glória a Deus. Beijo. Glória a Deus. Reinaldo Oliveira, o Dinho. Dinho. Ele fica Dinho da disfarçado. Keila. Ele fica disfarçado com esse nome aí. Dinho da Keila. Dinho da Keila. Glória a Deus. A Paula Souza, Deus abençoe vocês, viu? Minha irmã Andréia. Andréia, Beijo, glória Dé. a Deus. Andréia também faz parte da história, né? Gente, então, eu queria que você
colocasse ali escrevesse aí o que você achou do nosso Free Talking, né? A gente já tem uma programação já pronta. Nós vamos aqui fazer um dia também especial e contar na íntegra o testemunho da Bispa Kátia. Nós vamos mostrar as fotos, nós vamos mostrar vídeos de como aconteceu. Eu creio que vai ser um dia muito emocionante. Que vai te edificar. Vai edificar muito. Porque o que aconteceu comigo não pode ser só uma história a ser contada, mas tem que edificar a tua vida. Tem que fortalecer a tua fé. E fazer com que você creia que o nosso Deus é o mesmo de ontem. Que ressuscitou lá atrás, né? O Lázaro. Por isso que muitas pessoas me chamam de Kátia Lázara. Porque o Senhor me ressuscitou. Ele me tirou da morte. E esse testemunho tem que ser para edificar a tua vida, né? Não porque eu era uma pessoa, a melhor pessoa do mundo, né? Mas porque o Senhor tinha ainda que completar a obra dele na minha vida. E o propósito dele ainda eu tinha que viver até o fim. Amém? Então isso é para a próxima. Uma das próximas aí, qualquer dia. Elaine, beijo. Deus abençoe. Tá acabando a bateria, a gente tem que finalizar. É isso aí. Dani, beijo. Gente, a Maingrid Tonan, glória a Deus, o pastor Tonan, o Wendel, todos vocês. Gente, muito obrigado por vocês estarem na nossa sala, participando com a gente de um pouquinho da nossa intimidade. Né? Nós vamos terminar com Galileu aí, e orando ao Senhor. E deixa aí, ó, não deixa de se inscrever no canal do YouTube. Eu vi que o Carlinhos está colocando o link. Entra nesse link aí e se inscreva no YouTube. E também, ó, migrem do Facebook para o Instagram, porque talvez na próxima semana nós vamos estar dividindo a tela com uma outra pessoa, uma pessoa muito querida nossa também, que vai entrar no momento da nossa live. Tá bom, gente? Escrevam aí os seus comentários se vocês gostaram, se vocês acham que é só um programa único, a gente para por aqui, né? Mas eu creio que acho que deu muito certo isso, divulguem, porque eu creio que não deixou de ser uma ministração, foi uma ministração informal do que Deus tem feito nas nossas vidas. A nossa história, né? O que o Senhor fez na nossa trajetória até o dia de hoje, né? Você que não sabia. Um beijo, Socorro também que tá assistindo, Andressa, Heloísa, que você está dormindo já. Eu me rendo ao seu amor. Aumenta aí, Má. E Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. Saudade, amém? Muita. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor do Pai, a comunhão e consolo do doce, do amado, do lindo, do poderoso Jesus reine sobre a sua vida hoje e para todo sempre. E olha só como eu vou terminar essa live aqui, ó.